Hello, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que eu construí um Design System Premium com o Google Anti-Gravity. Como é que a gente pegou o nosso sistema da clínica Cuidar e transformou a parte de Design System dele. Nós vamos pegar uma interface que estava funcionando perfeitamente, mas tinha aquela aparênciazinha de projeto de faculdade. E a gente aplicou uma engenharia chamada Design System para transformar ela num verdadeiro SaaS, um verdadeiro Software Service. E de um lado a gente vai ver um sistema mais com uma cara não tão profissional assim, e depois a gente vai ver esse sistema já ajustado aqui na parte do Design System. Ou seja, só a diferença visual, a gente já sente que existe uma diferença grande, né? Então, fora a parte que está por trás desse conceito. O conceito de Design System, que é o sistema de design, ele não é só fazer também ficar bonito. O objetivo dele é criar um vocabulário único para o nosso código. Ao invés de ter 50 botões e cada vez que a gente tiver que criar um botão, a gente tem que decidir tamanho, cor, o Design System centraliza essas regras. Então, se algum dia a cor da marca mudar, ou o sistema mudar, ou você só muda uma configuração e ele adapta harmonicamente o sistema. Isso vai trazer para a gente escalabilidade, previsibilidade, mantém ali uma qualidade visual e mental do sistema, beleza? Então a gente dividiu em alguns blocos que eu vou citar para vocês aqui do que a gente fez nessa etapa junto com o Google Gemini e junto com o Google Anti-Gravity. Tudo que eu fiz aqui no nosso sistema foi utilizando o Google Anti-Gravity. Inclusive o roteiro desse vídeo que eu fiz foi ele que me ajudou. Então se você quer fazer um sistema, se você quer montar um sistema para você, não tem hoje nada mais prático e fácil do que uma inteligência artificial no modo agente, que é o Google Anti-Gravity, que é o Cloud Code, como várias outras, beleza? Então voltando a falar aqui, a primeira coisa que a gente fez foi os skeletons, né? Que é a psicologia da espera. Antes a gente tinha uma tela de carregamento e quando a gente clicava aqui em pacientes, por exemplo, no sistema antigo, ele ficava com essa mensagem de carregando até aparecer os pacientes aqui. Isso pode gerar às vezes uma ansiedade. Sabe quando aquela pizzaria ou telemarketing coloca em espera e manda você esperar? Às vezes você acha que a ligação caiu, você fica ansioso. Então, no software, ter uma tela branca ou uma tela travada, a gente colocamos isso numa musiquinha de espera chamada Skeleton. É uma técnica que a gente cria componentes da Skeleton Table e da Skeleton Card List em React. E ao invés do loading, ele fica renderizando como se estivesse carregando uma classe de animação de pulso infinito no TileLint, que é o CSS. Isso muda um pouco a percepção de tempo do usuário. Então hoje, se a gente vir aqui no sistema novo e clicar em pacientes, ele vai carregar muito mais rapidamente, carregar como se tivesse uma tabela atrás e ele não vai ficar com aquela mensagem de load, entendeu? Voluntários aqui a gente não tem nenhum, mas ele não vai ficar com aquela mensagem de load. Isso dá uma sensação grande que o nosso sistema é mais rápido, que não fica com aquela tela de carregando, beleza? Segundo bloco que a gente fez aqui é o Empty States, ou seja, não deixa o usuário no vácuo. O que é isso? A gente mostra que tem uma loja vazia. Imagina você entrar numa loja sem nenhum balcão e sem nenhum vendedor, só 4 paredes brancas. É isso que acontecia no nosso sistema antigo aqui. Se não tiver nada, ficaria só uma tela em branco. Por exemplo, consulta, não tem nenhuma, só uma tela em branco. Aqui, nenhuma movimentação, ou seja, só uma tela em branco. Pacientes e voluntários, a mesma coisa. E isso levava uma sensação de erro até do usuário, entendeu? Então a gente criou um componente isolado chamado Empty State, que ele mostra uma mensagem suave de fundo e mostra que não tem nenhum cadastro ali. Se a gente for para o nosso sistema novo, ó, ele aparece nenhum paciente encontrado. Então ele tem essa vantagem, agenda livre, nenhuma consulta futura. Ele tem uns avisos aonde ele pode dar uma tranquilidade maior para o usuário. É como se estivesse dando um tapinha nas costas falando, ei, ó, clica nesse botão verde aqui para cadastrar, entendeu? Não tem nenhum paciente aqui. É mais ou menos essa ideia.
Inclusive tem que implementar essa parte aqui também na parte de voluntários que eu não implementei ainda, mas faz parte. No pacientes aqui já está implementado e é isso que foi feito aqui. Beleza? Bloco 4, Toast Provider, é o feedback que conversa. O que é isso, né? É o pop-up que a gente colocou aqui, quando, por exemplo, eu faço um delete ou algo assim. Antes, no sistema antigo, quando eu deletava um paciente, ele carregava essa página, assim, excluir, e parecia um pop-up. Dessa forma, essa caixa de alerta é como se, vamos dizer que um garçom estivesse batendo uma panela no nosso ouvido, entendeu? Ela dá uma sensação de que como se fosse uma coisa abrupta, como se fosse uma coisa violenta. E a gente não quer isso no nosso sistema. Então o que a gente fez? A gente criou uma forma mais suave de ter essa notificação. Se a gente vir aqui e fazer um delete de alguma coisa, ele aparece aqui no canto a informação desse delete, a informação dessa exclusão. Eu não tenho nada para deletar aqui para vocês no momento. Eu vou só fazer um cadastro de teste aqui para a gente poder fazer esse teste. Peraí, só um minuto. Aqui embaixo, vou salvar. Marcar a caixinha e salvar. Beleza. Se eu fechar aqui, ele apareceu um erro aqui. Ou seja, porque faltou alguns dados para eu preencher. Ou seja, todas as informações de cadastro, de não cadastro, elas vão aparecer aqui, ó, nesse cantinho. Eu queria fazer um cadastro de um voluntário. Deixa eu só testar aqui. E a gente consegue fazer esse cadastro e mostrar para vocês aqui. Espera aí, e-mail vitor@gmail.com. E aí quando eu clico em salvar voluntário, telefone também precisa. Perfeito. Salvar voluntário. E quando eu fecho aqui, ó, senha obrigatória para novos cadastros. Ou seja, toda a parte de mensagem não dá mais aquele alerta na tela, aquilo que estava atrapalhando um pouco a gente, beleza? E isso é uma técnica no React que é muito comum de a gente colocar, que é o Toast Provider. Ele suaviza essa mensagem e ele não deixa esse alerta que a gente estava usando para que fosse a mensagem principal para poder assustar o usuário de alguma forma. Beleza? Próximo bloco é o Sombras, Vidros, Elegância, SAS no Tailwind. O que é isso? A gente suavizou um pouco o sistema. Se vocês repararem, ó, tem umas bordas, tem uma transparência, tem coisa que no antigo não tinha. Era um sistema mais seco, entendeu? Não tinha sombra, não tinha uma elegância de um vidro, era um sistema mais bruto. Então a gente colocou o sistema mais elegante. É como se o HTML fosse uma alvenaria da casa, o JavaScript fosse a eletricidade e os skeletons seriam o gesso do teto. E o Tailwind, que é o que a gente fez, CSS, é o decorador que passou, escolheu o móvel, focou na iluminação, ou seja, ele refinou a nossa casa, o nosso sistema. Então a gente usou várias técnicas de Tailwind que ajudaram a gente a formar esse sistema, beleza? E aí, o último bloco, mostrando os bastidores disso, é toda a estrutura que a gente fez. A gente criou uma estrutura robusta por trás do nosso código que facilitou alterações e novas atualizações. Então, só para a gente entender, ao invés de a gente espalhar cores perdidas por todo o código, a gente centralizou isso e criou criou algumas variáveis CSS nativas para definir, por exemplo, o botão primário, botão secundário, cor de fundo, cor de texto, cor de seção. Isso deixou definido que se em algum momento a gente precisar fazer uma alteração ou alguma coisa do tipo, a gente tem que fazer poucas atualizações. Isso deixa o nosso sistema mais robusto, o nosso sistema mais preparado. Entendeu? Então essa blindagem ela foi essencial para manter a aplicação limpa e padronizada e de ponta a ponta, sem criar o código espaguete, né? Vários códigos dentro do código. Hoje, para a gente alterar um botão, a gente não precisa fazer mais isso, beleza? E é isso, pessoal. Queria agradecer a atenção de todos. A gente usou esse novo sistema dentro da nossa parte de teste do nosso servidor e ainda não subiu para o código principal. A gente ainda vai realizar algumas alterações, como vocês puderam ver, na aba de voluntários, no cadastro de pacientes.
Quando esse sistema já com o Design System estiver rodando 100%, que a gente vai subir para o nosso sistema principal. Beleza? Então o Design System é isso. Ele nada mais é do que você ter ali uma fábrica de carros e toda vez que você for montar um carro, você não vai parar para derreter o ferro, desenhar o volante do zero e decidir qual o tom de vermelho você vai usar. Você vai demorar muito para fazer um único carro. Então, na engenharia de software é a mesma coisa. O Design System ele é a linha de montagem, é uma coleção de peças reutilizáveis que a gente vai poder usar em várias partes do sistema. Beleza? E a gente deixa o nosso sistema muito mais elegante, né, e profissional também. Seguir também alguns pontos de UX Design, né, que eu pedi ao Antigraph para fazer, e também tornou o nosso sistema menos agressivo aos olhos, vamos falar assim. Se a gente entrar no antigo na aba financeiro, tinha um botão grande aqui verde e outro vermelho. A gente mudou isso e tornou o sistema mais suave. Esse botão aqui era vermelho e ele pediu para colocar cinza. Então a gente teve ali algumas alterações de cor no nosso sistema que tornaram ele melhor para ser utilizado no dia a dia, ali às 8 horas por dia. Tá show? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês nesse vídeo. Isso é mais uma tarefa que o Rodolfo passou para mim, o mentor, e a gente vai cada dia mais aprendendo. Show? A partir de segunda-feira a gente vai iniciar as lives que eu comentei com vocês, onde a gente vai desenhar esse sistema do zero, código a código, digitando, para a gente poder aprender toda a parte do código do sistema e como foi feito. Show? E é isso. Valeu, obrigado e um abraço.